Você com certeza já percebeu que muitas vezes você não come simplesmente porque está com fome. Muitas vezes você come porque pensa: ah, hoje o meu dia foi muito difícil, eu mereço comer alguma coisa. Ou simplesmente pensa: já estraguei o meu plano, então vou meter o pé na jaca. Fala, minhas queridas e meus queridos, eu sou Daniel Fonseca, mais conhecido como Nutri das Emoções. E hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre essas distorções que acontecem aqui dentro, que fazem você entrar muitas vezes nesse pensamento de tudo ou nada. Ou eu faço 100% ou eu não faço nada. Ou eu tiro 10 ou eu tiro 0. A maioria das pessoas acredita que elas não conseguem porque não tem disciplina, porque elas não conseguem e na verdade é porque você tem uma briga mental com as suas vozes internas aqui dentro. Você fica o tempo todo entrando em embate com ela, brigando com as situações que acontecem no dia a dia, brigando com o seu ambiente, porque é isso que acontece com o nosso cérebro. Ele está o tempo todo num modo sobrevivência. Ele está o tempo todo num modo de adaptação para entender o que está acontecendo no ambiente naquele momento, que eu preciso brigar, lutar, ou muitas vezes só preciso relaxar. Quando existe uma situação nova, um problema novo ou qualquer acontecimento inédito, o seu cérebro ele vai buscar basicamente procurar como solucionar aquele problema, como lidar com aquela situação. E aí isso faz você entrar num modo consciente. Então, nossa, eu quero um copo d'água. Ah, vou precisar levantar da minha cadeira, me mover reto aqui, virar à esquerda, porque é onde eu vou chegar na cozinha. Vou precisar apertar o botão da esquerda para a água cair e eu conseguir beber a minha água. Nesse momento, ele criou toda uma estrutura na qual vai fazer você chegar até o copo d'água numa segunda vez, numa terceira vez, e conforme você vai repetindo essa ação, o seu cérebro ele vai automatizando essa tarefa, onde você chega até um momento em que você nem pensa mais em qual botão você precisa apertar para a água cair. E dentro de um contexto de um trabalho estressante, de um dia estressante, o seu cérebro, ele durante o estresse, vai criando mecanismos para você ir lidando com aqueles problemas. Então, seu chefe vem, te enche o saco, e vem outro estresse, vem a galera da fofoca, vem a galera que vem falar coisas negativas e você precisa ficar o tempo todo se esquivando, argumentando e falando, tudo isso de forma consciente, principalmente quando você tem um trabalho novo, acabou de entrar num trabalho, tudo isso gera algum tipo de estresse mental. Então imagina você lá num trabalho novo, o seu chefe vai lá e te dá uma tarefa nova, você começa, nossa, não sei fazer isso, não sei fazer aquilo, ô, fulano, me ajuda aqui, como que eu faço isso? Aí fulano te ensina, você vai lá, faz a primeira vez, aí essa vez que você fez foi difícil, mas você vai repetindo e vai ficando mais fácil. Julgo a dizer que muitas vezes você tem dias operacionais em que o dia passa, parece que você não fez nada porque as coisas que você estava fazendo você já sabia fazer. Mas aí alguém te pede algo novo, aí você fala, nossa, hoje eu trabalhei. Verdade, porque você teve que estar mais consciente. E aí, pensando nesse dia em que foi mais estressante para você, muitas vezes você está até num contexto de um trabalho que você nem gosta, você vai chegar em casa à noite, você vai pensar, hoje esse dia foi pesado, eu preciso fazer alguma coisa que me relaxe agora. E aí, conscientemente, você vai lá e pensa, nossa, vou comer aquele brigadeiro que minha mãe fazia, que era muito bom. Comeu o brigadeiro o primeiro dia. Segundo dia, você volta para o trabalho. Trabalho novo, de novo, estressante. Cansei. Estresse. Muito mais difícil que o dia de ontem. Chegar em casa, caramba, tô estressada. Aí, quer saber? Aquele brigadeiro ontem tava uma delícia, vou comer de novo. Pum! Vai lá, come o brigadeiro novamente. Conforme você vai passando por esse estresse, toda essa energia que te carrega e recompensa com o brigadeiro, é aí que entra a distorção para o seu cérebro. Ele vai falar, pô, toda vez que o Daniel fica estressado com o trabalho, o que acalma ele é o brigadeiro. Já era. O brigadeiro é o nosso melhor amigo nessa condição.
nessa condição de sobrevivência, onde eu relaxo, onde eu fico mais tranquilo, onde eu consigo ter uma paz. Então, o fato de você repetir, ele ter feito essa associação, foi uma única forma que ele encontrou de te direcionar para a tranquilidade. Então, toda vez que acontecer qualquer outra situação estressante que gere um sentimento parecido com aquele que você tinha no trabalho, nem precisa ser no trabalho. Pode ser uma briga no relacionamento, pode ser uma briga no trânsito, pode ser uma briga aonde for, pode ser qualquer situação estressante. Isso vai fazer com que você recorra ao brigadeiro que já está armazenado aqui no seu sistema. E por que isso é uma distorção? Porque o seu cérebro criou uma lógica de estresse e brigadeiro, estresse e brigadeiro. E quando você automatiza, muitas vezes você nem se questiona mais naquele comportamento. Vamos trazer uma situação com comida, mas que não tenha acontecido recentemente, e sim quando você era criança. Criança não tem filtro, criança é uma folha em branco. Tudo que você fala para uma criança, ela acata como uma verdade, principalmente quando ela já coloca pessoas adultas como uma autoridade, principalmente pai e mãe. Então vamos supor que aquela criança está no mercado expressando todos os sentimentos dela, porque ela está num ambiente que ela não gostaria de estar. Então ela vai lá, esperneia, se joga no chão, mãe, eu quero sair daqui, eu não quero. E aí a mãe vai lá e fala, minha filha, quer saber? Toma aqui esse Kinder Ovo. Kinder Ovo, chocolate, hiperpalatável, tem o brinquedinho. Cara, aquela criança vai pegar aquele Kinder Ovo, ela vai comer o Kinder Ovo e vai brincar com o brinquedo. Nisso, o cérebro dela já está liberando dopamina, já está fazendo associações. Nossa, o Kinder Ovo foi incrível. E isso faz com que a mãe também pense a mesma coisa. Nossa, dei o Kinder Ovo, foi incrível, ela parou de chorar na hora. Se a mãe repetir esse padrão e a criancinha, que já tem uma grande facilidade, já tem uma neuroplasticidade para aprendizado, não é que conscientemente a criancinha vai pensar, nossa, o Kinder Ovo é incrível, me faz ficar tranquila, relaxada, me tira o estresse. Não é isso. A repetição vai fazer com que esse condicionamento, essa construção, a criança leve para a vida adulta. E ela está repetindo há tanto tempo aquela repetição, que aí na vida adulta ela só reproduz, o cérebro só reproduz. Isso vai criando caminhos e cria só um tipo de caminho. Mas se você começar a reparar na sociedade em si, tem pessoas sim que recorrem à comida como uma forma de acolhimento e de conforto, mas tem pessoas que recorrem às drogas, tem pessoas que recorrem ao álcool, tem pessoas que recorrem até mesmo ao exercício físico. Existem diversas possibilidades e caminhos que as pessoas buscam dopamina fácil para simplesmente trazer esse conforto rápido, essa recompensa rápida, essa sensação de diminuição do estresse de forma mais rápida e acelerada. Então, dentro de um contexto nutricional, dentro do contexto neurocognitivo, quando a gente trabalha mais profundamente o que realmente gera o problema alimentar do paciente, o paciente começa a perceber que não é a comida o problema. O problema está nas associações, nas estruturas que ele construiu ao longo da vida e que está levando ele a só reproduzir um comportamento. E quando ele tem essa elevação de consciência, quando ele tem clareza do que está acontecendo, por que uma paçoquita acalma ele, essa paçoquita, ele entende que essa conexão com a paçoca não é de agora, é de uma conexão lá atrás. Vou trazer para vocês o meu exemplo. Toda vez que eu ia para a escola, e estava voltando da escola e minha mãe me buscava, ela voltava com R$1 no bolso para comprar o quê? Um Kinder Ovo. Se fossem na minha casa, lá tinha uma prateleira cheia de brinquedo de Kinder Ovo. E qual que é uma das maiores associações que eu tenho hoje? Qualquer coisa da Kinder vai ganhar meu coração. Qualquer coisa que tenha um sabor próximo do Kinder vai ganhar meu coração, porque isso remete o meu subconsciente
ao momento que eu estava com a minha mãe, que eu estava voltando da escola, que eu abria o Kinder Ovo e tinha aquele brinquedo, e o chocolate era muito bom, é muito bom. Então, quando você entende isso, faz com que você consiga ter maior controle sobre a comida. Muito mais do que ter controle sobre a comida. Você passa a ter mais controle sobre os seus pensamentos automáticos. Isso não serve só para alimentação, serve para qualquer situação em que você está condicionada ou condicionado a simplesmente repetir a ação, repetir o comportamento. E às vezes você tá tendo uma visão do ambiente como se fosse um óculos sujo. Você enxerga, só que ele tá todo embaçado, tá cheio de dedo. Você não consegue ver claramente as coisas. Isso faz distorcer a sua visão do que você realmente está vendo naquela situação. Então a questão do pensamento de merecimento ou tudo ou nada, eles têm uma grande correlação com essa distorção. Pensamento de merecimento é isso. Só porque eu fiz algo difícil, eu mereço agora relaxar, me tranquilizar. E aí, a partir desse ponto, você pode sim buscar algo que vai te tranquilizar. Um banho quente, uma série, ver TV, simplesmente deitar no seu sofá, na sua cama e não ficar fazendo nada. Tem gente que hoje usa até o recurso do Instagram, ficar lá rolando. Tem gente que vai ler. Mas essa recompensa precisa ser realmente algo que vai te deixar relaxada, tranquila, algo que realmente vai te trazer uma sensação de prazer dentro de todo aquele dia, toda aquela situação que gerou pico de estresse. A outra situação, pensando no tudo ou nada, ou eu faço 100% ou eu não faço nada, muitas vezes também está correlacionado a algum tipo de crença interior que você tem de perfeccionismo. Então, no passado, quando você era criança, surgiu uma pequena associação em que, para eu ser aceita, para eu me sentir valorizada, eu tinha que simplesmente dar o melhor. Não existia flexibilidade. E aí o fato de não haver a flexibilidade naquele momento, aquela criança entendeu: se eu não entregar, se eu não tirar 10, se eu não entregar resultado, tal pessoa não vai me amar. Tal pessoa vai me desvalorizar. Eu não tenho valor. Tá entendendo? E aí o que acontece? Não existe flexibilização. Então, na sua vida, o que você mais precisa agora entender é a flexibilidade das situações. Existem fatos que aconteceram. Muitas vezes realmente aconteceu uma situação em que alguém te cobrou e falou assim: pô, não tirou 10 por quê? Você pode ressignificar, repensar essa situação como: naquele momento eu não tirei 10, e o que a pessoa estava querendo dizer nas entrelinhas? Ela simplesmente queria entender, talvez, o que será que aconteceu, qual foi a dúvida que você teve para você poder melhorar. Ou aquela pessoa simplesmente passou pela mesma situação que você, ela fez uma interpretação e ela só está reproduzindo o comportamento da cobrança porque ela foi cobrada, e talvez ela seja movida também por essa inflexibilidade. Então você pode cortar agora esse ciclo. Falar para as pessoas que elas podem sim ser flexíveis em determinados momentos, para que a vida delas possa fluir um pouco mais com foco em propósito e responsabilidade, não focado em autocobrança e culpa por não ter tirado 10. Isso é acolhimento. Se fez sentido para você esse vídeo e você achou sensacional essa abordagem, deixa aqui nos comentários, me fala aí qual tipo de distorção você vem tendo ao longo do seu dia, ao longo da sua vida, e que você muitas vezes não sabia, mas agora está com a consciência um pouco mais elevada e as coisas estão fazendo sentido. Se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha com aquela pessoa também que muitas vezes só está vivendo no automático e nem está percebendo o que ela está fazendo. Boom!